Então, acaba que o profissional, o personal organizer no Brasil tem bastante, é muito conhecido por conta disso, do estilo de vida. Até também, assim, a gente tem o hábito, quer dizer, se você quer comer de forma mais saudável, você procura um nutricionista, que é uma pessoa especializada nisso. Se você quer fazer uma atividade física, você vai procurar o auxílio de algum profissional, né, que realmente seja formado nisso. E para a mesma coisa, o personal organizer, né, o organizador profissional, que é justamente, por mais que você às vezes tente organizar o seu ambiente, você muitas vezes não tem as técnicas e você acaba, às vezes, por arrumar, né? Que é um dos erros. Então, assim, no Brasil isso já está muito comum e é muito falado, justamente para que você procure o profissional adequado, né? Que seria o personal. Muitas vezes vem aquela dúvida, e aí já trazendo e adaptando a profissão para cá, para a realidade portuguesa. Muitas vezes, quanto isso custa? No Brasil também é assim. A gente acredita muito que é um investimento muito grande, porque é algo que você vai deixar de gastar no outro lado, o teu tempo tem valor. Aqui, o que a gente observa aqui na profissional que está cá em Portugal? Trabalha muito, a gente veio no carro conversando a respeito disso. Você vai num restaurante, num comércio, você tem proporcionalmente, às vezes, aquele café cheio a poucos funcionários. Então, você observa que as pessoas trabalham muito aqui, mas ainda chegam em casa e ainda tem a segunda jornada, não é? E muitas vezes tem ajuda, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou às vezes, eventualmente, de uma profissional para uma limpeza. E a casa vai ficando sempre, porque eu vou tomando conta dos filhos e da rotina da minha casa, e junto com o meu marido dando ordem em casa, mas as soluções eficazes, permanentes, elas vão ficando para trás, porque vai se fazendo aquilo porque tem que se curtir, como se diz no Brasil, tem que se divertir, tem que descansar. Então, nós fomos adaptando e fomos criando soluções para as necessidades dos clientes cá em Portugal. Sejam os clientes portugueses, então a gente tem somos chamados para fazer as organizações, aqui há muitas garagens, né? Que são cômodos, que têm vida própria, né? Porque muitas vezes os imóveis são menores, então você tem ali as garagens, mas a gente foi observando que a gente precisava interagir com o público ou com pouco tempo para parar para nos receber, ou um orçamento menor. Então, nós partimos para as consultorias, então nós também fazemos consultorias online. Então, o cliente pode estar aqui no sul, pode estar no norte, e a gente recebe do cliente uma visualização daquele ambiente, o que ele precisa. A necessidade dele, né, do momento, e aí a gente adapta. Isso, né? Fazemos assim, online ou expressa, por horas. O cliente, olha, o dia todo eu não tenho nem oportunidade, então nós vamos lá por uma hora e apontamos as soluções com métodos. Eu acho que é importante o que a Carla comentou. Todo mundo pode ser personal organizer? De vez em quando a gente vê algum anúncio na mídia, fazemos isso e fazemos organização, né? Isso é uma profissão, né? Nós estudamos, como a Carla falou, para isso, a gente faz curso. E é preciso ter muito cuidado, porque se você quer fazer muita coisa, você acaba não fazendo nada, né? Você não consegue abraçar, né? E fazer tudo muito bem feito, né? E aí acaba que às vezes a expectativa do cliente não é correspondida, porque muitas vezes você pode sair com a tua casa limpa, que é o objetivo talvez de uma profissional que estava ali capacitada para aquilo, mas não dá tempo, né? Trabalha por hora, não conseguiu organizar a casa. E arrumar é muito diferente de organizar. Empilhar coisas não é uma organização. E aí surgiu também com a nossa união, né? Que fizemos uma parceria, logo que a gente chegou, que eu cheguei a conhecer, que é o serviço de gestão de casas. Então, a gente mencionou da outra vez aqui, nós temos residentes cá em Portugal que se ausentam por tempos longos de casa, ou porque tem casas em outros locais, ou porque mudam justamente de acordo com a estação, né? Ficam cá no verão e vão embora no inverno, ou ainda famílias que estão a chegar a Portugal e
Sim, cada vez há mais gente a muitas chegar delas Sim. brasileiras, que negociam as casas à distância, ou arrendam ou compram. E quem é que faz a gestão? Ou dessas famílias que se ausentam muito tempo, ou das famílias que estão a chegar. Então, eu e Carla, nós fazemos toda essa assessoria, entrevistas com as famílias, e nós ficamos com as chaves dessas famílias e nós absolutamente fazemos a gestão das casas. Então, tudo isso é um pouco do que a gente faz. Por isso que a gente diz que vai muito além das dobras. As dobras são parte importante do nosso trabalho, é aquilo que o cliente consegue ver. Sim. Mas vai muito além, né? Por trás disso vem, né, no caso de uma organização de ambiente, de uma dobra bem feita, tem toda uma rotina que é estabelecida com o cliente. A partir daquele momento, né, as relações interpessoais acabam por ficar mais tranquilas, porque é claro que é muito desgastante, por exemplo, vamos dizer, uma família com uma adolescente que está sempre tudo espalhado, tudo fora do lugar, você chegar em casa depois de um dia de trabalho e ter que chamar a atenção, olha, o sapato está na sala, a t-shirt está pendurada. Então, são coisas que, através da organização, você vai melhorando essas relações interpessoais. Ela traz mais praticidade para o dia a dia, ela interfere no lado financeiro também, porque justamente como a Alessandra falou, a partir do momento que você consegue visualizar tudo aquilo que você tem, você não vai comprar mais uma calça, Sim, porque você já sabe quantas tem, e você já acha, né? E você, de imediato, eu queria usar um vestido branco. Você sabe onde está aquele vestido. E o mesmo para a cozinha, por exemplo, né? Quantas vezes você abre uma despensa, nossa, preciso de um molho de tomate, e lá atrás tem várias latas de molho de tomate. E aí, às vezes, perdendo a validade, porque você não consegue localizá-lo e acaba gastando muito mais. Então, a organização, ela não vem só, não são só as dobras, né? Tem muito mais coisa. Muito mais por trás. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu ouvi vocês perguntando para a Fabiana se ela sempre foi organizada, né? Eu sou exemplo prático. Hoje eu venho aqui e digo, eu sou uma personal organizer, formada, certificada. E aí, o que a gente imagina? Ah, deve ser... Sempre foi... Nasceu assim. Não. Eu não me considerava uma pessoa organizada e eu me vi por uma questão pessoal tendo que buscar ajuda nesse sentido, porque eu sempre trabalhei desde muito jovem e a minha mãe sempre foi dona de casa. E aquela mãezona que sempre passou a mão na cabeça das filhas. Então, fazia as coisas do dia a dia. Então, eu fui me casar sabendo cozinhar muito pouco e, enfim. Só que eu me casei com uma pessoa extremamente organizada. E quando o homem é organizado e é um dono de casa, né, que sabe fazer tudo... É complicado. É complicado. Então, quando a gente diz que a nossa ajuda é muito preciosa no sentido de trazer leveza nas relações, eu vivi isso. Então, muitas vezes, eu e a Carla, a gente entra numa família, na casa de uma família para trabalhar, e se a gente não sentar com a família, fizer ali uma entrevista, um bate-papo, ou se for apenas a vontade de talvez aquilo, aquela pessoa que deseja muito ser organizada, talvez ela não tenha ajuda para que aquilo seja permanente. Então, é muito comum e necessário que eu e a Carla, a gente consiga conversar com a família. Sim, tem que ser uma decisão da família, né? E a colaboração de todo mundo, até porque o cuidado com a casa... não é só responsabilidade da esposa, vamos dizer, da mãe, né? Pelo contrário. Eu acho que se todos residem na casa, é para todos. Então, precisa realmente ser uma decisão da família isso. Né? Então, a gente faz ali pequenas reuniões e com as crianças e com os adolescentes, a gente faz questão, se possível, sempre com a presença do dono do ambiente. Então, vem aqui, porque senão a pessoa também te recebe com uma certa resistência, porque ela vem aqui, dar um espaço, sim. Vai mexer em tudo, vai ver minha bagunça, acha que a gente vai entrar com um olhar de julgamento e muito pelo contrário. Aliás, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas que quando a gente chega na casa, a mãe falou que o quarto era bagunçado. Sim. E a gente chega e não está muito não bagunçado. Tá. O que aconteceu? Porque alguma mudança. E aí as pessoas com uma certa vergonha deram uma arranjada ali no ambiente. Isso a gente diz, não faça, né? Porque a gente precisa te ajudar. E a gente precisa conhecer e saber, mas por que isso, né, está desorganizado dessa maneira? O que te levou a chegar a esse ponto? Ou qual que é a sua necessidade mesmo? Qual a sua dificuldade? Porque a gente senta, conversa e aí tenta justamente, né, criar esse projeto. Em
ensina. Ensina. Porque a gente não precisa ter a esperança de que ela vai conseguir fazer uma criança, uma adolescente, a dobra na cuequinha dela perfeita. Mas se ela pegar o espírito da coisa, de que aquela casinha é para isso, que ela faça do jeito dela. Mas que ela guarde, ela vai ajudar a mãe, a família. Eu tenho por isso que eu digo, as coisas acontecem dentro de casa. Hoje a minha família é maior, cá em Portugal, né? Então eu também moro, marido, 2 filhos, 2 adolescentes, já um grandão e uma miúda de 12, meu pai e minha mãe. Então, eu nunca morei com pai e mãe, estamos morando agora. Então, é uma mudança de hábitos da família toda. Então, se eu não tivesse métodos em casa... Isso é uma grande confusão. Porque minha mãe e meu pai, eles, da vontade, eles vão para o supermercado e trazem compras. Então, essas coisas, porque são praticamente 2 famílias dentro de uma casa. Então, e é uma rotina nova. Então, se a gente não tiver ali um método, uma técnica para isso, por isso que a gente diz que se perde muito desperdício, tempo e dinheiro, né? É verdade. É isso. E as pessoas normalmente procuram mais que serviços? Acho que depende muito do público, né? E é um pouquinho de cada coisa mesmo. A gente tem a organização de ambientes. Eu acho que se a gente for quantificar, a gente tem feito mais organização até de mudança. De mudança, porque a organização de ambientes a gente faz. Mas acaba que às vezes vem depois da mudança, porque a mudança, as pessoas vão até o fim acreditando que... vão dar conta sozinhos. Eu vou dar conta. Eu vou conseguir fazer Eu consigo, sozinha, eu não preciso de ajuda. E antes da gente entrar aqui, já tem a mensagem que domingo, agora, a gente tem que ajudar numa mudança. Então, às vezes, ela vem carregada de muito estresse, porque o cliente acreditou que ia conseguir fazer a mudança. E aí, as caixas são muitas, o caminhão de mudança estará na porta naquele horário, e eu não consegui uma folga, estou a trabalhar e mudo esse final de semana. Então, a gente acaba fazendo, atender esses pedidos de mudança e fazemos a mudança. A organização de mudança, muitas vezes a família nos chama para pré-mudança e a gente embala tudo, e a pós-mudança. Só que a pós-mudança, a gente chega na casa, nossa intenção é fazer a família dormir na primeira noite em casa. Então, é aquela correria para desencaixotar tudo. Se não a casa toda, a gente preparar quais ambientes mais necessários. As prioridades. Né, de cada família. Né? E aí, pronto. Então, a família olha aquilo, as caixas todas dobradas, encostadas. E é como se fosse... Muitos clientes falam, nossa, que mágica e como foi bom, né? Aí a organização de ambiente com dobra perfeita, com cores... Padronagem de cores, né? Setorizado. Setorizar, categorizar cada coisa. Vem depois, porque isso não dá para se fazer no dia da mudança, né? Então, hoje eu diria que a gente faz... talvez a mudança mais mudanças, seja... E os ambientes vêm na sequência. Mas eu acho que vem tudo crescendo, né? Vem. Assim como a gestão de casas, que antes era desconhecida aqui. Verdade. E aí a gente agora, né, tá com esse projeto também, então tem crescido muito também a procura para gestão também. É verdade, é verdade. E é tudo novo, então é desenhar... E não é nenhum projeto é igual ao outro, porque as casas são diferentes, a disposição e a necessidade da família é completamente diferente. Então, a gente não tem, às vezes as pessoas... como funciona? A gente vai conversar. E ali, às vezes, nasce um projeto completamente diferente da família que a gente atende hoje. É muito amplo. E a gente tem que estar muito atento porque as necessidades vão surgindo e a nossa maior preocupação era adequar a profissão e o projeto às necessidades reais das famílias portuguesas e as brasileiras que, naturalmente, na cidade que a gente reside, que é Braga, realmente tem um número muito importante. E hoje a gente acredita que a gente está falando a língua e nos fazendo entender, perceber.